Livro Diálogo com as Sombras, quarto capítulo, Técnicas e Recursos, o desenvolvimento do diálogo, segunda parte. Por outro lado, a fixação é às vezes tão pronunciada e tão absorvente que o espírito não tem condições sequer de ouvir o doutrinador, ou pelo menos não reage de maneira inteligível ao que este lhe diz. Isto não significa que o doutrinador deve calar-se, continue a falar-lhe, que as palavras irão insensivelmente se depositando nele, e mesmo que ele pareça não ouvir, e isso ocorre mesmo em certos casos, seu próprio espírito sente as vibrações fraternas que sustentam as palavras. Se é que o doutrinador realmente sente o que fala, ou melhor ainda, fala o que de fato sente. Aguarde-se, pois, o momento de ajudá-lo a sair um pouco de si mesmo. Tem que haver na sua memória outras lembranças, outros sentimentos e até mesmo outras angústias, além daquela que constitui o núcleo da sua problemática. Coloque de vez em quando uma pergunta diferente, procurando atraí-lo para outras áreas da sua memória, como por exemplo, teve filhos? Que fazia para viver? Crê em Deus? Onde viveu? Quando aconteceu o drama? Tem notícia de amigos e parentes daquela época? É claro, porém, que essas perguntas não devem ser desfechadas numa espécie de bombardeio ou de interrogatório. Ninguém gosta de submeter-se a devassas íntimas. Com frequência, os manifestantes reagem, perguntando se estão sendo forçados a processos inquisitoriais, ou simplesmente se recusam a responder, ou dão respostas evasivas, ou respondem. Nem sempre estarão prontos para nos ajudarem a ajudá-los, logo nos primeiros contatos. O processo pode alongar-se por muito tempo, até que adquiram confiança em nós e nas nossas intenções. O objetivo das perguntas não é, obviamente, o de satisfazer a uma curiosidade malsã, e por isso devem limitar-se a conduzir a conversação, fornecendo-lhe pontos de apoio sobre os quais ele possa expandir-se, a fim de afastar o pensamento do comunicante, ainda que temporariamente, do núcleo central que o bloqueia e o impede até mesmo de buscar a saída daquele círculo de fogo e lágrimas em que se encerrou indevidamente. Não nos esqueçamos, porém, de que espontaneamente ele não sairá, não porque não queira, mas porque não sabe. Sua vingança é a própria razão de ser de sua vida. Como vai entregá-la a alguém? A um desconhecido bisbilhoteiro, como o doutrinador, a um troco de uma realidade penosa, que é aquele momento patético em que ele descobre que a causa da sua dor está em si mesmo e não na pessoa que ele persegue e odeia? Além das fixações penosas, os espíritos conturbados costumam apresentar cacoetes sob a forma de trejeitos e contrações, ou ainda mutilações e deformações perispirituais. É certo que tudo isso está ligado ao problema interior que os atormenta. Já tivemos oportunidade de observar esses pormenores aparentemente irrelevantes de muitas maneiras e sob variadas condições. Vamos a alguns exemplos. Citei alhures neste livro o episódio do pobre irmão que tinha um braço paralisado. Notei que durante o diálogo ele não movimentava aquele membro. Por que seria? No momento em que me pareceu oportuno, sem precipitação, perguntei-lhe o que havia com seu braço. Ele não quis dizer. Ou
provavelmente nem saberia conscientemente a razão, porque costuma funcionar, nestes casos, um mecanismo de defesa que parece construir uma barricada às nossas costas para levar-nos a um conveniente esquecimento do passado. Simplesmente esquecemos as causas que nos levam àquela situação para poder fixar nos objetos do ódio e da vingança. Não sei ao certo se ele sabia a razão da paralisia do seu braço. Se sabia, tentava ignorá-la. Quando me propus a curá-lo por meio de passes, ele recusou, sem muita convicção, dizendo que, se ficasse curado, seria apenas para ter mais um braço para empunhar o chicote. Mesmo assim, levantei-me, orei e dei-lhe passes ao longo do braço imobilizado, e vi logo que ele reagia, sentindo o impacto dos fluidos que o alcançavam. E realmente ficou bom, voltando a movimentar o braço. Só então, ao que parece, foi possível liberar o seu mecanismo de censura, e ele me lembrou da cena de um passado distante, quando sacrificou a punhal a esposa e os filhos, que ele acreditava que fossem seus, pois achava que ela o havia traído, que não fossem seus. Exposto o âmago do problema, seu drama resolveu-se. Outro sentia ainda a dor aguda de uma lança que o penetrava há séculos, quando terminou uma existência de inconcebíveis desatinos. Continuava preso ao local de exercer um poder discricionário. Ao ouvir os comentários de visitantes e turistas sobre suas próprias atrocidades. Um terceiro tinha a voz rouca. Seria um antigo câncer e quase inaudível. Sua cura por meio de passes levou-o a um reexame bem menos apaixonado da figura de seu doutrinador, que ele chamara até de porco. Outro companheiro desorientado conservava feia cicatriz sobre o olho direito, porque ela lhe dava uma aparência terrível, que atemorizava aqueles a quem ele queria perseguir e afligir. Em uma oportunidade, tivemos também um caso intensamente dramático de um pobre sofredor guilhotinado na França durante a Revolução. Desde então, segundo apuramos em seguida, trazia a cabeça destacada do corpo na mão direita, segura pelos cabelos. O diálogo inicial foi difícil, pois, convicto de que estava sem cabeça, ele não tinha condições de falar. A custo, porém, o fui convencendo de que ele podia falar através do médium. Vivia apavorado ante a ideia de perder de vista a cabeça e nunca mais recuperá-la. Enquanto a tivesse ali à mão, mesmo decepada, alimentava a esperança de repô-la no lugar. Isto foi possível fazer com graças a Deus. Oramos e lhe demos passes. Subitamente ele sentiu que a cabeça voltara à sua posição correta. Louco de alegria, ele apalpava-se e só sabia repetir: ela está aqui, ela está aqui. E conferia com a ponta dos dedos toda a anatomia facial e craniana, os olhos, o nariz, a boca, as orelhas. Estava tudo lá, dizia ele. E dizia: posso falar? Estou falando. Queria saber quem fizera o milagre de colar a cabeça novamente no lugar próprio. Quanto ao que lhe acontecera, não acreditava que Deus o tivesse feito para castigá-lo, pois Deus não permitira que um homem andasse sem cabeça por tanto tempo. Levou-o cautelosamente para uma introspecção, tentando fazer que ele encontre em si mesmo a razão do seu espantoso sofrimento. Explico-lhe que vivemos muitas existências, embora as esqueçamos.
em alguma de suas vidas anteriores, ele encontraria a explicação. Provavelmente, digo-lhe que andou também cortando a cabeça de alguém. É verdade isso? Ele se lembra agora que eram infiéis a Jeová, e depois de condenado, ele os executava, reviu até a fila de espera. Casos mais sérios de deformações espirituais exigem o concurso de médios especiais, não apenas para recebê-los por incorporação, como também para ajudar na recomposição da forma física, para que o necessário dispor de algum ectoplasma, além dos passes habituais. Mesmo para o companheiro, o que há pouco nos referíamos de cabeça decepada, o concurso de um médio de efeitos físicos foi decisivo. Enquanto lhe dávamos passes, ele parecia absorver os fluidos avidamente, procurando impregnar-se deles com movimentos aflitivos das mãos. Em outros casos de deformações perispirituais e zoantropia, o médium expeliu realmente grande quantidade de ectoplasma pela boca, o que se percebeu mesmo sem evidência pelos movimentos irreprimíveis que faziam como se estivessem vomitando em seco. Ainda falaremos sobre a ectoplasmia nos grupos mediúnicos, porque ela tem outras aplicações, além da qual há pouco mencionamos, de ajudar e reconstituir lesões perispirituais e recompor seres reduzidos a formações animalizadas. O diálogo prossegue. Suponhamos já ter sido possível identificar o núcleo principal do problema. Já descobrimos as razões fundamentais do seu drama. Não obstante, muito falta ainda para dissolver e dispensar aquele núcleo doloroso. Mesmo com tudo isso presente à sua consciência, ele ainda insiste em racionalizar seu jeito, o quadro que lhes apresenta. Continua a submetê-lo ao seu próprio juízo e a invocar o seu direito à cobrança. Já discutimos alguns aspectos teóricos dessa questão. Teoricamente, sim, ele pode cobrar. Não que tenha um direito assegurado nos códigos divinos, porque a ideia de direito implicaria talvez a da impunidade. Não sei se os juristas que me leem concordam com isso, mas parece que não podemos ser punidos por exercer uma ação que o direito nos assegura. É claro que não falo aqui no direito humano, em perfeita imitação dos conceitos superiores do direito cósmico, do qual conhecemos as primeiras letras. Creio que, se Deus me assegurasse o direito de cobrar impunemente pela vingança uma falta cometida contra mim, sua lei não teria sido muito melhor do que a nossa. Não obstante, tanto numa como noutra, existe a ideia básica da reparação. A sociedade humana tenta a reparação pelos caminhos da punição, a divina pela regeneração. O criminoso terreno deve pagar pelo que fez, independentemente do que acontece com aquele a quem ele prejudicou. A lei humana não toma conhecimento da sobrevivência do espírito. A lei divina pede do ser através da sua própria consciência que ele se recomponha perante sua vítima. Ante a lei humana, a prisão ou a indenização redimem o criminoso. A lei divina vai adiante e lhe pede a reconciliação, mesmo que em face dos códigos terrenos ele esteja quite. Por outro lado, a lei humana não leva em conta o fato de que o homem sofre justamente aquilo que está nos seus compromissos kármicos,
respondendo por desatinos cometidos. E se não colocarmos um ponto final nesse espiral de horrores, ela continuará a abrir-se para baixo e para o futuro cada vez mais dolorosa e ampla. Dessa forma, não haveria direito líquido e certo de cobrarmos nós mesmos as faltas cometidas contra nós. Pois que direito é esse que reabre o ciclo da culpa e nos obriga a pagar aquilo que consideramos simples reparação? Como explicar tudo isso de forma conveniente ao espírito tumultuado pela paixão da vingança? Como iremos mostrar-lhe a falácia da sua filosofia da reparação? Em muitos casos, ele já está convencido dessa realidade, ou seja, a de que, exercendo a vingança por suas próprias mãos, ele se inscreve novamente como culpado no tribunal invisível da sua própria consciência. Não importa ele, quer cobrar a si mesmo. Quando chegar a hora da dor, ele arcará com as suas responsabilidades e as sofrerá, diz ele, com prazer, porque pelo menos terá saciado o seu rancor. Não sabe ele, porém, que o rancor não se satisfaz nunca, muito menos pelos caminhos do sofrimento alheio. Por mais absurda que pareça a tese ao vingador, o seu ódio somente se estanca e somente o libera da sua própria dor, pelo perdão. Sacudido pela tormenta das suas paixões, ele nem percebe que também sofre e que continua retido indefinidamente no processo que ele próprio criou. Se conseguirmos despertá-lo para essas verdades, estaremos começando a ajudá-lo. Nem sempre lhe adianta uma bela pregação moral sobre as virtudes teológicas do perdão. Ele não se mostrará sensível ao apelo enquanto não se convencer de que isso é uma realidade irresistível que o interessa pessoalmente. Às vezes, basta uma pergunta bem colocada no momento oportuno. Acha ele, por exemplo, que, com mais um século ou 2 de rancor, vai conseguir o que não conseguiu em 2 ou 3? Pretende continuar preso à roda viva da aflição? Por quanto tempo? Não está cansado? Não deseja experimentar ao menos um pouco de paz? Pare e reflita, medite. Procure encarar o processo com objetividade e sangue frio, como se estivesse apreciando um caso, não o seu caso. Porque manter 2 espíritos amarrados, vida após vida, revezando-se nas posições de perseguidor e perseguido. Além do mais, a vítima, às vezes, lhe escapa irrevogavelmente das mãos, pelo próprio sofrimento que lhe é infligido, pelo despertamento do seu espírito, pelo esforço que faz em ajustar-se perante as leis divinas. E então o perseguidor não terá mais como atingi-lo. Poderá ainda insistir em persegui-lo indiretamente através de seres que lhe são caros, mas isto é uma vingança frustrada e o satisfaz ainda menos do que a outra. Ao longo do tempo, ele ficará falando sozinho na alienação da sua vingança sem objeto. Um dia despertará, afinal, para retomar a sua caminhada. E por que esperar tanto desenganos, se esse dia pode ser hoje e agora?